foi ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho, só se defendendo ali. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo e no segundo tempo. Cara, acho que a palavra amassar é muito forte. Você pode dizer que é superior, foi superior ao adversário, algo desse tipo. Mas é que acontece. O Cruzeiro simplesmente amassou o Atlético, mas esse bom futebol praticado pelo Cruzeiro não foi suficiente para dar a vitória para a Raposa. E é lógico, rapaziada, que eu trouxe para vocês as principais repercussões da mídia sobre esse empate amargo do Cruzeiro. Mas antes de eu estar passando do vídeo, aquele lembrete importante. Se você ainda não for inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo. Explicar, né? O jogo de hoje, o Cruzeiro que vinha numa evolução ofensiva, quais as dificuldades que vocês encontraram no clássico? Veio não, a gente está numa evolução constante, a gente fez uma excelente partida, foi ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo, vieram pelo empate, eu acho, só se defendendo ali. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo e no segundo tempo, tivemos bola na trave, mas agora é consertar, ver o que o professor tem para falar nas próximas partidas para a gente sair com a vitória. Fala do jogo hoje, o resultado ficou de bom tamanho para o Atlético, pela entrega, por tudo que teve. Até o Caio Jorge brincou falando, não sei se ele brincou, se ele falou sério, mas ele falou que o Cruzeiro amassou o Atlético no primeiro tempo. Cara, a gente amassou o Grêmio no primeiro jogo, tomamos 2-0. Futebol nem sempre vai ganhar quem joga melhor. É claro que queríamos sair daqui com a vitória. Se você falar que o resultado do empate foi bom pra gente, foi bom porque a gente não, pelo menos em termos de números, não fizemos por merecer, mas é claro que queríamos ter ganho e temos time e plantel para isso. Mas, cara, acho que a palavra amassar é muito forte. Você pode dizer que é superior, foi superior ao adversário, algo desse tipo. Mas é que acontece. Às vezes tem jogadores que vestem as camisas e acaba virando um personagem, entendeu? A gente procura sempre respeitar. O Cruzeiro é uma grande instituição, nunca vou faltar com respeito, vou sempre defender o Atlético, que é meu time de coração, é o time que eu dou a vida por ele, mas jamais faltar com respeito com a equipe adversária. Léo Jardim, vem cá, senta no divã do HG. Qualquer time que chegar, encarar e der espaço pro Cruzeiro no Mineirão vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Então se defender no Mineirão absolutamente lotado, só com torcedores do Cruzeiro, contra o seu time que é muito ajustado, é estratégia. Eu sei que você falou disso. O Atlético não tem volantes, o Atlético tinha jogadores sem ritmo, voltando de contusão, tanto que saíram do jogo, fez o que pôde. Contra o seu time, que é muito melhor. Foi muito melhor. Aliás, um primeiro tempo brigado, Cruzeiro tomando as rédeas do jogo, pegava a bola, saía com velocidade, que aliás é característica do time do Jardim, chegou mais ao gol do Galo, ficou próximo do gol, rondando a área o tempo todo, e o gol acabou não acontecendo, né? O Galo até tentou jogar, mas por que não conseguiu? Porque o Cruzeiro marcava muito bem, marcava muito forte. Aliás, marcar cansa pra cacete, mas a intensidade do Cruzeiro não caiu, e isso foi impressionante, não caiu no segundo tempo. Um ponto forte, aliás, desse time do Cruzeiro, que me chama muito a atenção, além de chegar rápido ao gol do adversário quando tem a bola, é não deixar qualquer adversário jogar. Esse mesmo Cruzeiro aí seguiu marcando muito forte, acuando o Atlético ali no campo de defesa, deu muitos chutes ao gol, mas, sei lá, mais de 20 chutes ao gol, uns 4 ou 5 só no gol. Nenhuma grande defesa do Everson, nenhuma grande defesa do Cássio, uma bola na trave do Cruzeiro ainda no primeiro tempo. Em resumo, o Atlético não conseguiu jogar porque o Cruzeiro dificultou demais, mas dificultou muito mesmo. Só que o Galo lutou muito contra um Cruzeiro que tem um setor de meio campo muito forte, o Atlético não tem esse setor, e aí vai se remontando. O meio campo do Atlético tem sido remontado a cada jogo. E aí o time do Cuca muito aplicado defensivamente, e o Cruzeiro parou também exatamente numa linha de defesa que se fechou muito bem, que foi a do Atlético. Destaque para o Rubens, Leandro fez um bom jogo, e é um setor do Atlético que era problema nos jogos anteriores, hoje foi bem contra o fortíssimo Cruzeiro. Um Cruzeiro que, aliás, fechou o jogo, obviamente, incomodado com 0-0, porque foi melhor, mas não teve competência para transformar um jogo em que ele foi superior, transformar em gols. E aí eu confesso que esse 0-0 foi broxante, mais broxante para o Cruzeiro, mas num jogo em que os goleiros não fizeram grandes defesas, e quem foi melhor não conseguiu marcar. Tá aí um jogo onde ninguém foi de ninguém. Estratégia do Atlético era se defender, do Cruzeiro foi executar, acuar, tentar fazer o gol, e no final 0-0, broxante, muito broxante. É isso. Beijo na alma e boa semana.
Zinho, o último clássico a terminar. Agora há pouquinho no Mineirão, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Boa noite. É possível se ter uma boa noite depois do que você viu do jogo de Belo Horizonte? Olha, pra gente sim, né? Eu vou concordar com você, né? É um prazer estar com você e com o fã de esporte nessa última hora. E já desejo também uma semana abençoada, maravilhosa. Agora, se a gente for olhar para os jogos, meu amigo Plihal, foi difícil, hein? É porque a gente vai trabalhar, nós temos que assistir, temos que estudar, temos que analisar, para aqui a gente debater com o fã de esporte. Mas foi doído, eu não gostei dos clássicos, né? Vou plagiar o nosso amigo Vanderlei Luxemburgo. A vontade de perder tira a vontade de ganhar, né? Porque tá todo mundo ali marcando, né? Se cuidando, a rivalidade, a pressão, a exigência, né? Olhar para a tabela, para tudo que está acontecendo. Então eu particularmente não vi tecnicamente bons jogos, aqueles jogos com emoção, como você falou, goleiro fazendo grande defesa. Teve uma aqui, outra ali, mas pouco para os elencos desses clássicos, né? A gente está falando de Corinthians e Santos, Flamengo e Botafogo, e principalmente Cruzeiro e Atlético, esse último agora. Eu estava com a expectativa muito maior de um jogo muito melhor. Teve empenho, dedicação, suaram a camisa, correram, brigaram, lutaram, mas qualidade, volume de jogo, grandes chances, aquele jogo bonito, ficou devendo. A gente acompanha aí os melhores momentos deste empate sem gols no Mineirão. Vimos ali no comecinho o Atlético perdendo logo de cara o Guilherme Arana machucado, Zinho. O Gabriel Menino acabou entrando no lugar do Arana e na metade do segundo tempo saindo também machucado. Ninguém escapa dessa maratona insana de jogos. Isso é um motivo sim, de repente, do baixo rendimento em alguns jogos, né? Durante o mês de semana, né, envolvido aí com Sul-Americana, com Libertadores, o mata-mata, a pressão, tentar buscar a classificação, há um foco e uma aplicação, uma concentração muito maior nessas competições e, de repente, o Campeonato Brasileiro, com esse volume de jogos, né, que as equipes estão tendo, o nível cai, né? Fisicamente atrapalha sim. E, infelizmente, para piorar, é contusão. Porque aí é desfalque, é problema para o treinador, tem que repor, tem que tentar buscar solução dentro de um jogo. Você vê, entra o Gabriel Menino, que não é a função dele, uma lateral esquerda, é que o Rubens baixa, né, vira um lateral esquerdo, ele vai mais para frente um pouquinho, mas sai machucado também. Então prejudica muito o jogo, né, a qualidade do jogo. Então a gente vê um jogo mais truncado, mais tático do que um jogo técnico e com a qualidade que esses jogadores têm, né, para demonstrar. A maioria das oportunidades do time mandante hoje, o Faro Esporte pode perceber pelas imagens, o Mineirão pintado de azul, mas no segundo tempo o Atlético deu uma reagida, também colocou as manguinhas de fora, né, Zinho? Sim, até por esse motivo, né, o mando de campo do Cruzeiro, o Mineirão, a casa do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro. Um momento, a gente vê agora o Gabigol que entra no jogo, né? A torcida pede pelo Gabigol. Eu acho até que o Leonardo Jardim, ele demora um pouco de colocar o Gabigol no jogo. Não tem sido a primeira vez que isso acontece. Ele teve a sorte contra o Flamengo, né? O Gabigol entra bem no finalzinho, faltava, se não me engano, 3, 4 minutos para acabar o jogo e acontece um pênalti que o Gabigol perde e no rebote faz o gol. Mas não é toda hora que vai acontecer isso. Eu acho que assim... O jogo está 0-0, você está mandando no jogo. O Cruzeiro, ele assim, não teve chances claríssimas, mas ele teve mais posse de bola, ele teve mais presença no ataque. Quem propôs o jogo, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Cruzeiro. O Cuca hoje baixou as linhas, foi um jogo mais reativo, compactou o time, aceitou essa coisa de estar jogando fora de casa, era em Minas, o Atlético é de Minas, mas era no campo do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, ele realmente segurou, marcou, fechou, teve os problemas das contusões no jogo também, mas assim, arriscou nos contra-ataques, a velocidade do Rony, depois quando entrou o Júnior Santos, o Hulk não fez um grande jogo, o Scarpa também não, enfim,
o Cruzeiro propôs o jogo. Aí eu acho que o treinador tem um atacante, que tem aquela estrela, né? Que é aquele cara do gol. Ah, não vive o seu melhor momento. Mas ele vai viver como o seu melhor momento? Jogando. Ah, se o Cruzeiro estivesse voando, sobrando, criando chance, já fez gol no jogo, tudo bem. Mas estava precisando de quê no jogo, né, ô Plihal? Estava precisando de fazer gol, de criar chances ofensivas. Eu acho que ele demora um pouco para colocar o Gabigol. E dá pinta, né, Zinho? Lembrando ao Fora Esporte que daqui a pouquinho a gente vai ter as entrevistas dos treinadores Leonardo Jardim e Cuca dentro desse Sport Center e, se possível, também a palavra de alguns jogadores que participaram do Clássico. Ainda em cima do Gabigol, dá toda a pinta de que ele será esse jogador até o final da temporada. O jogador de ir entrando na metade do segundo tempo, hoje até menos do que isso. Jogou por 10 minutos. Você consegue enxergar, primeiro, reação do Gabigol para mudar essa realidade? E segundo, boa vontade do Leonardo Jardim com ele? A princípio não vejo, não é nem boa vontade, assim, ele tem um sistema tático que ele mudou, quando ele tira o Dudu, quando ele tira o Gabigol, ele fortalece mais a equipe, principalmente quando está sem a bola. Tem a velocidade do Caio Jorge, do Wanderson, também que chega, o Christian sai, né, vem de trás, mas faz o corredor pelo lado direito, também chega bem à frente. E o Matheus Pereira é o camisa 10. Ele é um meia que articula, mas ele se torna o segundo atacante em muitos momentos. E o Leonardo Jardim não abre mão do 4-4-2 sem a bola, né? Assim mesmo, o Matheus Pereira também volta para dar uma ajuda. E o Gabigol não tem a característica tática para essas funções. E o momento do Caio Jorge é melhor do que o do Gabigol. Tem mais velocidade, tem mais potência nesse momento e está resolvendo, né? Está fazendo gols, por isso ele ganha uma posição titular. Tanto é que o Gabigol entra e não entra no lugar do Caio Jorge. Parece que ele disputa a posição com o Matheus Pereira, porque ele tem entrado às vezes nessa função, né? O Matheus Pereira até continua também no jogo, mas eu vejo, pelo desenho tático do treinador, do Leonardo Jardim, as chances do Gabigol muito pequenas para ele se tornar titular. E até a minutagem que ele joga. Estou falando do Campeonato Brasileiro. Assim, nas Copas até o Gabigol teve mais chances. Mas o Cruzeiro também já não tem nem chance de classificação na Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil, largou na frente, tem a vantagem. Então eu acho que assim, difícil para o Gabigol, ele vai ter um caminho longo. Agora, o comportamento dele tá legal, não estou vendo um Gabigol quando entra de bico, tá tentando, corre, não sei até quando, né? Porque eu no lugar dele também, né? Eu acho que assim, chega um momento que você quer mais oportunidade, você quer mais tempo. Se os caras estão resolvendo, tá arrebentando no jogo, não tem o que você reclamar. Volto a dizer, acho que no jogo de hoje, eu colocaria ele com mais tempo. Ele nem é a primeira opção para entrar no jogo. Ele é a segunda, né? Entrou o Bolacê primeiro. Então, eu acho que assim, diminuiu as chances para ele. E o treinador, no entendimento tático, vê que ele está atrás de alguns outros atletas. O curioso, eu estava lendo uma entrevista do Gabigol há pouco tempo, a coisa de uma semana, talvez um pouquinho mais do que isso, em que ele dizia, Zinho, que o Leonardo Jardim talvez em toda a sua carreira, seja o treinador que mais o compreendeu, que ele tem uma relação frontal mais saudável. Isso ele praticamente não jogando, nunca sendo o titular. Vou passar aqui rapidinho o público espetacular dessa noite lá no Mineirão, 61.106 torcedores, público de R$ 3.401.335,50, quase 3,5 milhões de reais. O Cruzeiro, que agora ocupa a terceira colocação, tem 17 pontos no Brasileiro, está a 5 pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem 22, o Flamengo 4 pontos a menos, 18, só um a mais do que o Cruzeiro. O Atlético está em nono lugar com 13 pontos, portanto 4 pontos a menos do que o seu rival. O Cruzeiro, Nezinho, não tem a Sul-Americana mais pela frente, como você acabou de dizer, só tem mais uma partida para cumprir tabela, pode colocar o time Z e vai disputar, além do Brasileiro, somente a Copa do Brasil. E, na comparação com os times que estão na ponta de cima da tabela, o Palmeiras e o Flamengo, não terá o Super Mundial.
Eu acho que dependendo da maneira que o Cruzeiro aproveitar este período, pode realmente ser candidato no segundo semestre de 2025 ao título nacional. E provavelmente vai ter contratação, né? Nessa próxima janela vai ter. Saiu o Dudu, provavelmente vai ter uma reposição, né? Então eu acho que há uma reclamação, excesso de jogos, muitos jogos, os jogadores não conseguem se recuperar de um jogo para o outro. Isso acontece mesmo. Então, pensando que fisicamente você tem uma competição a menos, você tem um elenco com peça de reposição. Hoje o Cruzeiro já tem, dá para mexer, né? Pensando em Copa do Brasil, pensando no Brasileirão, como você está nessas competições. É claro que a Copa do Brasil é mata-mata, você acaba priorizando, mas acho que o Cruzeiro ainda mais, acredito eu, que vai chegar mais jogadores ou jogador. Então, eu acho que o Cruzeiro pode sim. Eu não esperava, vou ser bem sincero, quando eu vi as contratações, muita badalação, muito oba-oba, e eu olhava para as contratações, principalmente as mais badaladas, jogadores de nome, jogadores com currículo, jogadores com títulos, mas com uma certa idade e no momento de baixa, porque nenhum deles era titular absoluto nas suas equipes, né? Especificamente Dudu e Gabigol. Não viviam um grande momento. Então, e quem era o treinador? Sai treinador, vem outro, fica um interino. Então, eu fiquei pessimista. Mas chega o Leonardo Jardim e ele mexe nessa estrutura do time e ele tem a personalidade de barrar os caras cascudos, as grandes estrelas, para priorizar o conjunto. O Cruzeiro melhora. Tanto é que estava brigando aí para, até dependendo do resultado de Cruzeiro, de Flamengo, de Palmeiras, de Bragantino. Palmeiras enfrentou o Bragantino. Mas poderia até brigar ali para tentar ser líder, segundo lugar. Subiu na tabela. Então, assim, eu acho que com essa parada, até o final aí, pontuando, indo bem, vai enfrentar um confronto direto contra o Palmeiras no Mineirão, antes do Super Mundial. Então o Cruzeiro pode pensar sim em brigar pela parte de cima da tabela. Não coloco ele hoje, Plihal, como o favorito para ganhar o título. Mas eu já tenho uma expectativa melhor. Já melhorou. Então, pelo menos brigar na parte de cima, nesse G4, eu acho que tem elenco, tem time, tem treinador e torcida nem se fala, né? Que a torcida do Cruzeiro é maravilhosa. O Cruzeiro acabou ultrapassando o Bragantino, porque o Bragantino não pontuou nessa rodada. O Cruzeiro fez um pontinho, os dois têm o mesmo número de pontos, 17. No saldo de gols, o Cruzeiro tem 3 a mais do que o Braga, derrotado essa noite lá em Bragança Paulista pelo líder Palmeiras. O Cruzeiro tem 6 de saldo, o Bragantino 3. Tudo ainda, claro, muito parelho. Estamos vivendo já vivemos, né? Porque a rodada está encerrada, a 9ª rodada do Brasileirão. O Zinho estava atento ao jogo de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro foi muito superior ao Atlético Mineiro. Muito superior ao Atlético Mineiro. Só que faltou capricho do Cruzeiro para poder vencer o Atlético Mineiro. O Cruzeiro seguiu sim a estratégia do Leonardo Jardim, que é anular o ataque do Atlético Mineiro e sair em velocidade. E isso o time fez muito bem. Só que quando chegava lá na frente, faltava o capricho do nosso atacante. Matheus Pereira está longe de ser o Matheus Pereira que a gente conhece em outros jogos. Na temporada 2024, que ele jogou, vamos assim dizer, bem. Está longe de ser o Matheus Pereira que a gente conhece. Mas ele conseguiu ajudar ali a defesa, mas na hora de chegar na frente para apoiar o ataque, Matheus Pereira ficou devendo. Ainda não conseguiu aparecer em jogos grandes. Esperamos que ele segue aí evoluindo, que realmente é um excelente jogador. Agora, um ponto positivo nesse Cruzeiro é que o Cruzeiro está em outro patamar. A gente vê a garra dos nossos jogadores. Os jogadores estão com vontade de jogar, de correr, de dar o sangue em campo. E isso é muito bom para o Cruzeiro. É diferente de outras épocas, quando a gente via os jogadores ali simplesmente andando em campo. Não, praticamente todo o time está correndo, e isso é bom. E quem for enfrentar o Cruzeiro aqui dentro do Mineirão,
tem aí, vamos dizer que quase 80% de chance de sair derrotado, porque o time do Cruzeiro aqui dentro do Mineirão está muito forte. E uma prova disso foi esse jogo contra o Atlético. O Cruzeiro simplesmente amassou o Atlético. É lógico que faltou um capricho do nosso atacante. O Caio Jorge não estava num dia muito inspirado, mas o Cruzeiro simplesmente amassou, dominou o Atlético Mineiro. E o nosso treinador demorou um pouquinho a mexer no time também. Teria de colocar o Gabigol um pouquinho antes para tentar ali marcar um gol, visto que o Gabigol costuma sempre marcar contra o Atlético Mineiro. Então faltou o nosso treinador perceber isso, ter colocado o Gabigol um pouquinho antes. Mas o Cruzeiro está em outro patamar. Podemos esperar um Cruzeiro muito forte nessa temporada. E ainda vem a janela ainda para o Cruzeiro contratar jogadores, que pode melhorar mais ainda o ataque e a defesa do Cruzeiro também. Podemos esperar grandes atuações do nosso Cruzeiro essa temporada. Bem, rapaziada, essa é a informação e esse é o vídeo que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou, ainda não é inscrito no canal, dá aquela moral, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O objetivo nosso da Central da Raposa é manter você informado sobre o Cruzeiro. Então dá aquela moral e se inscreve no canal.